Nesse vídeo eu vou te ensinar como fazer esse sinal, que varia a frequência de 1 kHz até 100 kHz e o Dutch Cycle de 0 até 100%, utilizando apenas o Arduino Uno e os potenciômetros. Muito simples e muito fácil. Vem comigo para o vídeo para aprender. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Fanbots. Hoje vamos aprender a mexer com temporizadores do Arduino. O Arduino nós sabemos que ele tem um microcontrolador, que é o Atmel 328P. Esse microcontrolador ele possui um hardware de temporizador. São, na verdade, 3 temporizadores que ele possui, que são chamados de 0, 1 e 2. Timer 0, Timer 1 e Timer 2. Esses timers eles são responsáveis por fazer funções relativas ao tempo. Então o clock lá do Arduino, que o cristal está ali oscilando e gerando, ele é muito rápido, né? Então você não consegue fazer algumas funções que precisam de um pouco mais de lentidão, um pouco mais de controle no tempo, e aí então você utiliza desses temporizadores para fazer outros tipos de temporização, né? Uma temporização um pouco mais longa, e aí você vai quebrando os tempos. Você utiliza nesses temporizadores uma função chamada prescaler. Essa função você consegue quebrar o tempo em outros períodos, né? Você vai dividir por 2, dividir por 8, dividir até por 1024, e aí você vai fazendo um tempo mais quebrado e mais longo para você conseguir gerar sinais de frequências variáveis, Dutch Cycle variável, interrupções internas utilizando o temporizador. Então, esses registradores, que são os timers, são muito importantes. Funções que utilizam o timer, por exemplo, o servo.h. A biblioteca servo.h, a gente sabe que ele envia um sinal PWM para os servos. E aí você consegue controlar a posição do servo baseado no Dutch Cycle que ele está enviando. Então, esse é uma das funções que é utilizada o timer 2, por exemplo. Outra função que utiliza os timers também, no caso é o timer 1, é analog write. Se não me falha a memória, até o timer 2 também utiliza o analog write. Você vai criar um sinal PWM. Esse sinal PWM ele tem a sua frequência fixa em 498 Hz e o Dutch Cycle variável, que a gente vai escrever justamente lá no comando do analog write. A gente vai escrever o valor em percentual, né, de 0 até 255, em percentual vai corresponder a um determinado Dutch Cycle. Esses são dois exemplos básicos que são muito utilizados aí no mundo do Arduino. Utilizam esses temporizadores e a gente nem fica sabendo. A gente nem fica sabendo por quê? Porque eles estão alterando os registradores, os temporizadores lá dentro da biblioteca. A gente não tem acesso a eles diretamente pelas bibliotecas. Porém, o Arduino IDE permite que a gente altere o registrador para fazer uma interrupção, para alterar a frequência do PWM, por exemplo. Então, na live que eu fiz aqui a respeito de conversores DC-DC, eu criei um sinal de 62 kHz em um PWM, por exemplo. Lá, um outro vídeo, vou deixar um card aí também para vocês, um vídeo onde eu alterei a frequência do PWM para controlar um fan que é de computador, né, para fazer um controle de temperatura de um gabinete meu. Isso também foi alterado diretamente nos registradores do timer, né, e aí você tem mais controle a respeito em cima da frequência que você está utilizando no sinal da saída. Porém, você não consegue fazer tantas mudanças assim com o timer 0 e o timer 2 por uma característica um pouco complicada deles, que eles são de 8 bits. 8 bits você não tem tanto jogo de cintura assim, você tem pouca resolução. Já o timer 1 é um temporizador com 16 bits. Opa, então a gente está falando de um cara mais versátil. Você pode utilizar ele, por exemplo, para uma fonte chaveada, que é a minha intenção. Talvez colocar um Arduino numa fonte chaveada com uma resolução maior de PWM. Né? Você colocar também, fazer um gerador de sinal, você quer fazer algum teste de alguma coisa, de algum outro equipamento que você está desenvolvendo e não tem nenhum gerador de onda quadrada.
Vou te ensinar como que faz nesse vídeo. Você consegue alterar a frequência de 1K até 100 kHz. Isso é muito legal mesmo. Você tem bastante range de frequência. Acho que dá para ir um pouquinho acima de 100K e bastante abaixo de 1K. Você consegue fazer frequências bem baixas também. Eu não fiz para ficar um pouco mais didático aqui na mesa, a gente olhar de 1K até 100 kHz no potenciômetro. Porém, o Timer 1 não vai utilizar os 16 bits para o Duty Cycle, ele vai usar 10 bits. Então a gente já ganhou 2 bits aí. Esses 2 bits são bem bons, porque antes eu fazia valores de 0 até 255, agora eu vou fazer de 0 até 1023, o que é um range excelente para você conseguir fazer um Duty Cycle bem mais preciso. Já a frequência, você vai também ter bastante controle, porque você vai colocar um valor em int de microsegundos. Então você vai ter a resolução aí de 1 microsegundo para o período. A frequência é o inverso do período. Então você só setar lá, no caso aqui eu setei de 10 até 1000 microsegundos, isso invertendo eu vou ter de 1 kHz até 100 kHz. Né? O 1 kHz, no caso, é o 1000 microsegundos e o 100 kHz é o 10 microsegundos. Com certeza você deve saber de alguma outra aplicação para um gerador de sinal de onda quadrada. Se você souber, escreve aí nos comentários. Se esse vídeo foi importante e foi útil para você, escreva aí nos comentários, deixa o seu joinha também. Sem mais delongas, vamos para o meu computador, vou ensinar para vocês como que utiliza essa Timer One. A gente vai utilizar uma biblioteca Timer One, muito simples de utilizar. Então a gente não vai ficar alterando os registradores de forma direta. Essa biblioteca vai fazer o trabalho para a gente. E depois vamos para a mesa. Vou mostrar para vocês o gerador funcionando. Vem comigo. Então, pessoal, aqui temos a biblioteca Timer One. Como a gente já comentou, ela é a biblioteca que vai trabalhar com o temporizador número 1, né? O registro de tempo número 1 do nosso Arduino Uno. E ele vai fazer esse sinal PWM com a frequência e com o Duty Cycle variável, beleza? Aqui nesse site, eu vou deixar o link aí embaixo para vocês, ele dá uma explicada, né? Ele fala alguns detalhes de como utilizar essa biblioteca. Ele também põe aqui o link, caso você não tenha ainda essa biblioteca instalada, faz o download, pode zipar diretamente lá na pasta do Arduino, ou adicionar lá pelo gerenciador de bibliotecas, ou o .zip. Né, funciona dos dois modos. E aí ele também comenta aqui embaixo a existência da Timer 3. Né? A Timer 3 ela funciona apenas no Arduino Mega, né? Então você vai ter outros pinos aqui do Arduino Mega que vão funcionar como outro temporizador número 3. Mais para baixo aqui ele vai explicar as funções mais básicas dessa biblioteca. A inicialização, você escolher aqui o período, escolher o PWM, utilizar uma interrupção, escolher um Duty Cycle do PWM, desabilitar a interrupção e desabilitar o PWM, ok? Aqui, nessas funções aqui, qual que a gente vai utilizar como forma básica? Essa aqui, ó, PWM, o pino que eu quero, qual que é o Duty Cycle e qual que é o período. Então a gente vai fazer basicamente isso, eu vou ler os potenciômetros, qual que é o valor dele, vou converter aquele valor, se eu precisar, para um valor de PWM e um valor de período, né? Um valor de Duty Cycle, melhor dizendo, né? E um valor de período que corresponde à frequência. E aí, depois, executo essa função PWM e ele vai atualizar o meu sinal de saída nesse pino que eu estou escolhendo aqui. Muito simples, muito bem fácil de utilizar, gente. Então, traduzindo esse comando aqui para o Arduino, vamos olhar o Arduino como que fica. Aqui temos o programa do Arduino. O programa do Arduino consiste, então, em incluir a biblioteca, declarar quais são os pinos que eu vou utilizar o pino 10 como saída e os pinos A0 e A1 como entrada dos potenciômetros. Faço aqui a declaração do pino de sinal como saída e inicializo o Timer 1. Aqui ele está inicializado com um contador em 1000 microsegundos, que equivale a mais ou menos 1 kHz, mas como a gente vai alterar a frequência com os potenciômetros, esse valor não tem muita importância, né? Você só precisa inicializar o Timer 1. Depois disso, ele vai cair dentro do loop. O loop, o que ele faz? Ele faz a leitura dos potenciômetros, e a leitura dos potenciômetros, eu fiz aqui uma função externa do loop,
para fazer uma medida com uma média, né, de 10 leituras. Então eu faço uma leitura seguida aqui 10 vezes, repetido, né, e depois eu faço uma média desses valores. Por que que eu faço isso? Para amenizar a oscilação do potenciômetro. Os potenciômetros que a gente tem no mercado aí, esses mais simplesinhos, eles são instáveis, né? A leitura analógica do Arduino também tem uma certa instabilidade. Então ele fica oscilando razoavelmente ali no sinal, né? Então ele não fica com um valor muito estável. Então você melhora bem essa leitura quando você faz essa média aqui de 10 leituras ou mais até, né? 10 leituras eu achei que já ficou razoável. Existe um outro método que eu já ensinei aqui no canal, que é utilizar uma função chamada Responsive Analog, né? Então essa Responsive Analog é uma biblioteca, né, que vai dar uma boa melhorada aí no sinal, na leitura do sinal analógico. Para não misturar as coisas aqui, eu resolvi fazer essa média básica aqui mesmo, com 10 leituras, e já ficou muito bom, tá bom? Mas se você quer melhorar ainda mais, confere esse vídeo, estou deixando o card aí também do Responsive Analog. Depois disso, depois de feita a leitura tanto do Duty Cycle quanto do período, né, então os dois potenciômetros vai me dar esses valores, eu vou converter o valor do período de 1023 para a faixa de período que eu realmente quero aplicar. E qual que é essa faixa? Ela vai de 10 microsegundos, que equivale a 100 kHz, até 1000 microsegundos, que equivale a 1 kHz. Você pode fazer umas faixas de frequências diferentes, né? Eu fiz essa faixa aqui porque ficou legal de acompanhar no potenciômetro aqui, no osciloscópio, essa variação, tá bom? Não precisa ser exatamente essa, você pode pôr frequências menores, e frequências maiores eu não sei se ele vai começar a apresentar uma certa ruído na transição, né? Então com 100 kHz aqui ele funciona razoavelmente bem ainda. Depois disso, finalmente a gente atualiza o Timer 1 com o seu PWM. Então é aquela função que a gente viu agora há pouco, lá na biblioteca, lá na referência do site do Arduino. Qual que é o pino que eu estou fazendo o sinal de saída, qual que é o novo valor de Duty Cycle e qual que é o novo valor de período. O Duty Cycle, a gente já faz a leitura de 0 a 1023 no potenciômetro, então eu aplico esse valor direto. Ele vai ter aqui 10 bits de resolução, como eu já tinha comentado no começo do vídeo. 10 bits de resolução é uma baita resolução para um sinal de PWM. Então, isso aqui funciona muito bem, muito legal mesmo. Eu recomendo bastante, se você tem aí funções críticas de PWM, né, com resolução que você precisa ter uma resolução maior, essa biblioteca Timer 1 é uma boa pedida para você. Olhando para a mesa agora, o que que nós temos, né? Nós temos o nosso Arduino. Então, reparem aqui que ele tem apenas um fio verde, ele está lá no pino 10 do Arduino. Talvez não dê para vocês verem aí, mas dá para ter mais ou menos ideia que aqui é o pino 10, ok? Então aqui o pino 10 está indo para o osciloscópio, a ponta de prova aqui. No protoboard, o que que eu tenho? Eu tenho dois potenciômetros, eles estão sendo alimentados aqui com esses 5 volts, né? O vermelho e o preto aqui é os 5 volts distribuídos para o potenciômetro, e o pino do meio, né, o taper de cada um dos potenciômetros, ele está indo para o pino A0 e A1 do meu Arduino, ok? Então, cada um dos potenciômetros vai alterar o Duty Cycle ou a frequência, tá certo? Aqui, a minha ponta de prova está indo para o osciloscópio. Como aquele programa já está aqui no Arduino, eu não preciso fazer o carregamento dele, é basicamente aquele que vocês viram. Eu vou aqui conectar meu Arduino e voilá! Temos aqui o nosso osciloscópio já mostrando o sinal. Eu vou tentar dar um zoom um pouco maior agora aqui, para vocês verem os valores de frequência, ok? Então, aqui, do jeito que está, esse cara aqui é a frequência, tá vendo? E esse cara aqui é o Duty Cycle, tá? Então, vamos ver aqui, ó. O Duty Cycle indo até o máximo, está quase 100%. Tem um pequeno tracinho aqui, ó. A gente pode aumentar aqui, ó. Olha lá. Reparem que ele tem uma leve subidinha, uma leve caidinha aqui.
O potenciômetro tá, como tem ainda um pouquinho de instabilidade, ele deu uma piscadinha aqui, ó, tá vendo? Então ele ainda tem essa pequena instabilidade, mas isso aqui é o quase 100%, né? Então deve estar aqui em torno de 99% de Dutch Cycle, ok? Então, nessa frequência aqui, o meu osciloscópio, não sei se dá para enxergar bem aí, ele está indicando aqui 2,7K. Então vamos ver qual que é a frequência mínima, se ele vai chegar no 1K. Olha lá, 1 kHz, perfeitamente, né? Bem cravadinho. Esses pulsos que vocês estão vendo aqui é do meu monitor externo do computador, que a fonte dele causa uma certa ruído aqui eletromagnético e o Arduino acaba pegando, tá? Talvez vocês não estejam vendo aqui, mas ele está tendo uma certa oscilação aqui. Então, 1 kHz cravado, muito bom, 1.00 kHz. Aí agora vamos então aumentar a frequência. Aumentar a frequência, eu vou diminuir um pouco o Dutch Cycle aqui, só para a gente ver melhor. Eu vou aumentar a frequência para o máximo. Então, olha lá, cravado também 100 kHz. Aqui a gente pode ver uma estabilidade um pouco maior, né, no sinalzinho aqui. Então a gente tem essa leve oscilação do Arduino. Talvez nem seja isso, né? Talvez seja o meu próprio osciloscópio, né? Deixa eu mudar o terra dele aqui. Talvez o terra já deu uma melhoradinha aqui. Então, talvez seja o problema de medida meu aqui que está causando isso. E o Dutch Cycle, a gente não viu ainda, ele foi até 100%, e aqui ele vai até 0. O 0 ele está alcançando. Então, e reparem também que ele mantém a fase, né? Então, o Arduino, essa biblioteca já tem a correção de fase e ó, funciona bonitinho, né? Até 0%. Vamos aumentar aqui para vocês verem melhor. E olha como você tem bastante resolução, né? Então você consegue ter tem 1023 pontos entre esse para ajuste de um PWM aqui. É ponto pra caramba, né? Então você consegue ter bastante precisão daquela frequência, daquele Dutch Cycle que você quer. Beleza, pessoal? Essa era a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí do gerador de sinal, né? Um onda quadrada com frequência e Dutch Cycle variáveis, com bastante precisão, tanto para o Dutch Cycle quanto para a frequência. Um abraço e até o próximo vídeo.